Jojo Moyes é uma das minhas autoras queridinhas e eu adoro a forma como ela apresenta riqueza de detalhes em cada uma de suas obras. E mesmo gostando demais da escrita da autora, nem todos os meus livros são os meus preferidos. Então é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar todos os livros da autora, ranqueando o que eu menos gosto até o meu favorito. A Jojo, ela tem 15 livros publicados pela editora Intrínseca e um conto que foi lançado na época da pandemia. Esse conto ele não tem livro físico, é apenas um arquivo em PDF que foi disponibilizado pela própria editora. Então se você não conhece sobre essa história, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, assim como os outros livros que eu vou apresentar ao longo desse vídeo. Então agora para começar, eu vou mostrar para vocês os livros que eu menos gosto até o meu favorito. E começando pelos livros que eu classifico com 2 estrelas. Quando eu classifico um livro assim, eu considero um livro razoável. Então, começando por essa categoria, eu tenho A Casa das Marés. Essa edição ainda era uma edição publicada pela Bertrand Brasil. Hoje, todos os livros da autora são publicados pela editora Intrínseca, como eu falei no começo desse vídeo. E aqui ele apresenta uma história narrada em terceira pessoa e é dividida em 4 partes. Na primeira parte, a gente conhece a família Holden. Na segunda parte, a gente conhece o Daniel e a Jones. E na terceira e última parte, ele apresenta uma mistura da história atual com o passado de alguns personagens. E apesar de apresentar uma premissa bem interessante, devo dizer que a obra não me conquistou tanto quanto eu esperava. Ele é um livro grossinho, com quase 500 páginas, e mesmo que a Jojo apresente uma riqueza de detalhes, eu ainda senti que algumas coisas precisavam ser mais exploradas do que outras. Esse foi um ponto que me fez não gostar tanto desse livro quanto eu esperava. A terceira e última parte foram as minhas preferidas, porque quando intercala um pouco do passado de alguns personagens com a história atual, isso me chamou bastante atenção e me deixou bem instigada. Mas é como sempre dizem, a gente não pode julgar o final de um livro ou uma parte específica de um livro como um todo. Então, se somar tudo que eu li, infelizmente é um livro que não me agradou tanto. O segundo livro que eu ainda classifico como razoável é Em Busca de Abrigo. Também é uma edição que eu tenho antiga pela Bertrand. E aqui é uma história onde a gente conhece a família Ballantine, se eu não estou pronunciando errado, onde a gente vai ter 3 gerações, a avó, a mãe e a filha. E cada capítulo intercala entre o presente e o passado de cada uma dessas personagens. E apesar de ser uma história rica em detalhes, onde a gente conhece 3 gerações da família, ainda assim também senti falta de alguns aspectos que a Jojo poderia ter explorado um pouco mais nessa trama. O que eu mais gostei aqui é a forma como existe uma história de amor, mas também existe uma história de amor na família, em questão de mãe, filha, avó, enfim, existem questões de reconciliações, entre outras tramas que a Jojo abordou ao longo dessa narrativa. Mas, assim como eu falei no livro anterior, não posso falar pontos específicos sem julgar a obra como um todo. Infelizmente, foi uma leitura que não me agradou tanto e acabou demorando bastante para desenrolar. Agora vamos entrar numa categoria 3 estrelas, onde eu acho o livro bom, porém senti que faltou algo para ele ser ótimo. Começando por A Última Carta de Amor. Essa é uma edição minha antiga também, já publicada pela Intrínseca. Agora, existe uma outra edição, ainda mais após o livro ter ganhado uma adaptação na Netflix, que por sinal eu assisti, gostei, mas também não amei. E aqui a gente também conhece o ponto de vista de 2 personagens. A primeira é a Jennifer, uma mulher que não se lembra de nada e acordou no hospital e tem cartas endereçadas a ela, assinadas apenas com B. E 4 décadas depois a gente conhece a Ellie, uma jornalista, onde ela encontra essas cartas endereçadas, tenta descobrir mais sobre essa história. E é aí que a história dessas 2 mulheres acaba se cruzando. O que eu mais gostei nesse livro é a forma como essa história de amor acaba se cruzando e como a vida de 2 personagens completamente diferentes possuem alguma coisa em comum de certa forma. E apesar de ser uma história comovente, com altos e baixos, eu ainda senti que a leitura foi um pouco cansativa, que demorou um pouco para acontecer. E essa melancolia do livro eu senti também na adaptação. Apesar de ter bastante semelhanças entre as ambas, que eu não vou apontar nesse vídeo, ainda assim eu também senti falta de algo que fosse explorado de alguma forma diferente. De qualquer forma, é um livro bom, mas que não atendeu às minhas expectativas. Um outro livro é O Som do Amor. Esse livro, apesar de eu ser apaixonada por essa capa, também é uma obra que eu acho boa, mas... E aqui a gente tem a história do Matt e da Laura, que sempre sonharam em herdar
A Casa Espanhola. Por outro lado, a gente conhece a Isabel, que teve a sua vida virada de cabeça para baixo, que sua única oportunidade de reestruturar a sua vida é morar na Casa Espanhola, mas que Matt e Laura vão tentar fazer de tudo para que isso não aconteça. Para quem ainda não leu Jojo Moyes, deve perceber, né, já que eu falei de 3 livros, que ela gosta bastante de apresentar vários personagens em suas tramas. E é um ponto positivo que eu gosto bastante, mas em certos momentos eu acho um pouco confuso. Não é o caso do Som do Amor, mas nesse livro ela fez uma grande apresentação dos personagens, né, nos primeiros capítulos. Isso é um ponto positivo também da autora, onde ela mostra sobre cada personagem e como tudo vai acontecendo ao longo da narrativa, mas ainda assim foi um livro arrastado para mim. É possível perceber o sofrimento da personagem, né, de cada personagem ao longo de cada capítulo, mas sabe quando falta alguma coisa pro livro ser excelente, cativante? Então, faltou esse pequeno elemento para que eu conseguisse me envolver ainda mais com essa história. E minha última observação sobre essa obra que não me fez gostar tanto é que nos últimos capítulos uma avalanche de acontecimentos vão surgindo que poderiam ter sido exploradas ao longo de cada capítulo e não deixado para o final. Então isso acabou deixando um pouquinho a desejar nessa trama. Outro livro, 3 estrelas, foi o último lançamento da autora, que foi A Loja dos Sonhos. Esse livro foi até uma leitura coletiva com algumas meninas. Tivemos uma opinião muito similar, quase todas na verdade. E A Loja dos Sonhos ele vai também intercalar o ponto de vista de 2 mulheres. A primeira é a Tenny, na década de 60, e ela era uma jovem glamurosa, mimada, vivia o que sempre sonhou. 35 anos depois a gente tem a história da Susana, que não consegue se desvencilhar das histórias de sua mãe. E apesar dela tentar bastante, isso é um pouco impossível. E é quando a história da Susana com a Tenny começa a se cruzar e a gente começa a entender essa correlação entre ambas. Essa obra ela é dividida em 3 partes. E a Jojo soube explorar perfeitamente bem alguns pontos ao longo de cada parte. E com uma riqueza de detalhes que é uma característica da autora, ela intercalou novamente entre o passado e o presente. Mas mesmo ela apresentando essa riqueza de detalhes, eu não consegui me envolver com a trama. Eu gostei da forma como a história da Susana com a Tenny acabou se conectando, acabou se desenrolando, porém não me fisgou tanto quanto eu esperava. Talvez por ter criado uma grande expectativa com relação a essa obra, por ser uma das minhas autoras queridinhas, mas infelizmente achei um livro bom e nada mais. Esse livro que eu vou mostrar agora é um livro que eu classifiquei com 3,5. Então ele fica na categoria que eu fiquei na dúvida se ele era ótimo ou ainda era bom por algumas questões. Estou falando do livro O Caminho para a Liberdade. Essa minha edição é uma edição dos Intrínsecos e aqui ele conta uma história de mulheres que viajavam pelos Estados Unidos para compartilhar a paixão pela leitura, mesmo numa época muito difícil e muito preconceituosa. Afinal, anos atrás as mulheres não tinham esse poder, não podiam fazer isso, elas eram repreendidas quando faziam. Então isso é um ponto que eu achei sensacional nessa obra e devo dizer que eu acho um dos livros mais diferenciados da Jojo Moyes com relação ao tema. A Jojo, a gente sabe, ela apresenta muitas histórias de amor, com carga emocional, e aqui quando ela apresentou mulheres bem à frente do seu tempo, eu achei sensacional. Esse foi um ponto mega positivo e que me deixou cheia de expectativa. Mas, apesar de tudo, foi um livro que ainda não me conquistou tanto quanto a minha expectativa sobre a obra. E eu acredito muito que o fato de não ter me conquistado tanto quanto esperava foi questão realmente da minha expectativa, mas que ainda assim eu ainda acredito muito que é uma obra sensacional, uma obra que provavelmente eu daria uma nova chance em um futuro para ter uma visão totalmente diferente, uma visão mais política, porque afinal estamos falando de uma obra que aborda mulheres numa época difícil, enfrentando os preconceitos da época. Infelizmente são coisas que ainda permanecem na nossa atualidade. Entrando agora na categoria 4 estrelas, livros que eu achei ótimos. E o primeiro dessa categoria que eu separei foi A Garota que Você Deixou para Trás. Aqui a gente conhece uma história que começa em 1916, onde a gente tem a visão da Sophie, uma mulher que viveu na Primeira Guerra Mundial e lidou com todas as consequências dessa época. E por outro lado, a gente viaja para os anos 2000, onde a gente vê a perspectiva da Liv, uma mulher que não sabe como seguir sua vida agora que ela perdeu seu marido. E aí você se pergunta como essa história de 1916 com os anos 2000 irá se cruzar. E aqui estamos falando de 2 mulheres guerreiras, 2 mulheres em décadas totalmente diferentes, mas que lutavam pelos seus ideais sem se preocupar com a opinião alheia, e eu acho isso sensacional. Primeiro que eu gosto muito de narrativas que abordam a Segunda Guerra
Guerra, Primeira Guerra. Apesar de serem bem tristes, eu gosto bastante de temáticas assim, então talvez tenha sido isso que tenha me conquistado bastante nessa narrativa. E sem contar que esse foi o primeiro livro que eu li da Jojo Moyes, então a partir daqui eu fiquei bem interessada e bem instigada a conhecer todas as obras da autora. Seguindo nessa categoria, tenho aqui Baía da Esperança, também é uma edição antiga, né, publicada pela Bertrand, e que me conquistou muito, muito mesmo. O que eu gosto bastante desse livro é que além dos personagens principais, a gente consegue ter uma visão um pouco maior também pelos personagens secundários. E a gente começa a se perguntar como a história da Kathleen, da Lisa e do Mike, que são os personagens principais, vai se cruzar com Hannah, Greg e Mônica, que são secundários. E é muito, muito legal mesmo a forma como tudo vai acontecendo, a forma como a Jojo apresentou esses personagens. Se eu não me engano, eu acho que essa foi uma das primeiras obras que eu li da autora, onde ela apresenta vários personagens assim, apresenta essas perspectivas, e é o que me conquistou bastante em Baía da Esperança. E esse é um livro que causa inúmeras emoções, aquelas emoções que a gente sente vontade de xingar alguns personagens, aquela que a gente fica um pouco triste por outros, onde a gente acaba se emocionando também. Esse misto de emoções foi algo que me conquistou bastante com essa trama. Paris para um e Outros Contos é um livro de contos da autora. E foi a primeira vez que eu li um livro de contos que foi por causa da Jojo Moyes. Aqui, como eu já falei, cada capítulo é intercalado em algum conto. Existe uma relação de um dos contos com uma obra que é A Última Carta de Amor. Porém, se você ainda não leu A Última Carta de Amor e lê esse livro, não tem problema, porque você não vai pegar nenhum spoiler da trama. E aqui a gente conhece 10 contos, e apesar de não ter gostado de todos, alguns me proporcionaram um quentinho no coração e outros me arrancaram inúmeras risadas. Então acaba sendo uma história leve, uma história divertida, uma história curtinha pra você ler, pra passar o tempo, porque como são contos, as histórias são bem curtas, mas é um livro que eu gostei bastante e acabo super recomendando. Um outro livro que me fisgou bastante foi O Navio das Noivas. Aqui a gente começa a conhecer uma história em 1946, assim que a Segunda Guerra finalizou, e um navio com 600 mulheres viaja para a Inglaterra para encontrar os soldados ingleses que elas casaram antes de tudo começar. Então soma duas coisas que eu gosto, né? O romantismo, época da Segunda Guerra. É como eu sempre falo, apesar de serem trágicas as histórias abordadas nessa temática, aqui a Jojo apresentou um romance, a expectativa de reencontrar o amor após um tempo tão difícil e que elas não saberiam se eles ainda estariam vivos. E muita coisa acontece nesse livro, e não só essa questão do reencontro, mas existem segredos que são revelados e muita coisa na trama acaba fisgando e conquistando a cada capítulo. E aqui, apesar de mostrar, né, 600 mulheres embarcando em um navio, a gente tem a visão de 4 delas, narradas em terceiro ponto de vista, e a gente até conhece alguns pontos de vista de alguns fuzileiros e comandantes também. Claro, apesar de ser uma história que acontece em 1946, ainda existe algumas partes em 2002 onde a gente consegue ter uma perspectiva de tudo o que aconteceu. 1+1 é uma das histórias que eu acho mais divertidas da Jojo Moyes, porque ela apresenta uma mulher que há 10 anos ficou grávida e acabou largando a escola e tudo para cuidar do seu filho. E aí, 2 anos atrás, Marty, que era o seu marido, saiu de casa e nunca mais voltou. Então a gente vai ter uma história de uma mulher, mãe solteira, e que muita coisa acontece em sua jornada. E aí, nessa jornada, ela acaba conhecendo Ed. Ele é um cara totalmente diferente dela, mas que de certa forma, né, o destino cruza o caminho desses dois. E apesar de eles serem diferentes em alguns aspectos, eles estão passando por momentos similares. Ambos os personagens estão enfrentando problemas com dinheiro e não sabem como enfrentar certas dificuldades da vida. E sem contar que é uma história que apresenta inúmeras outras questões, então Jojo Moyes soube como intercalar uma história bem divertida com a sua pitadinha de romantismo. Depois de Você é o segundo livro da trilogia Como Eu Era Antes de Você, e apesar que eu sei que muita gente não gosta das continuações, devo confessar que eu gosto e muito. Depois de Você é um livro que eu classifico também com 4 estrelas, por algumas questõezinhas, mas eu acho um livro ótimo, principalmente depois de tudo que aconteceu na vida da personagem. E aqui a gente vê uma personagem que está tentando enfrentar todas as barreiras, né, depois de tudo que aconteceu, e a gente conhece um pouco também da vida da família do Will, como tudo seguiu para cada um desses personagens. Então eu acho que é uma continuação importante, uma continuação que a gente consegue entender um pouco melhor como seguir o caminho de cada um desses personagens. E antes de começar a categoria 5 estrelas, eu vou falar do 4,5, que foi o conto, né, da LOL na quarentena. Não vou falar
muito sobre esse conto, porque se você ainda não leu os 3 livros da trilogia, provavelmente você vai pegar um bom spoiler, mas devo dizer que o conto me conquistou bastante. Vocês já conhecem, né, a LOL, talvez não pelo livro, mas pelo filme, né, Como Eu Era Antes de Você, e vocês sabem o quanto ela é uma personagem agitada, o quanto ela é totalmente diferente e cativante. Imagina essa personagem vivendo na quarentena. Não foi nada fácil, mas ao mesmo tempo foi super divertido. É um conto, então é algo bem curtinho, se eu não me engano tem 60 páginas, e a Jojo Moyes apresentou uma história divertida, assim como a própria LOL. Então devo dizer que me conquistou bastante, eu fiquei querendo mais dessa história. E agora, entrando na última categoria, 5 estrelas, vou falar dos 3 últimos livros da autora. E aí, seguindo nessa linha, né, da LOL, Ainda Sou Eu, que é o 3º livro da trilogia, é um livro que eu dei 5 estrelas e é um livro que eu amei demais. Essa leitura, ela fluiu perfeitamente bem, me divertiu em muitos momentos mesmo. E a gente vê realmente como a vida da LOL seguiu após tudo que aconteceu. E só de lembrar dessa obra, eu já fico com vontade de reler tudo, porque a gente tem uma trilogia onde o primeiro livro é um livro com uma carga emocional bem grande. No segundo, a gente vê uma personagem se reencontrando, né, depois de tudo que aconteceu. E nesse a gente vê uma personagem que soube seguir da sua vida. Ela fez o que o Will sempre falou pra ela: apenas viva bem, apenas viva. E é isso, gente. Eu amo esse livro. Eu acho que, apesar de muita gente não gostar, como eu já falei, eu acho que é uma trilogia que vale super a pena dar uma chance. E o penúltimo livro é Nada Mais a Perder, e eu amo essa história por diversos motivos. Um desses motivos é que a Jojo não abordou muito a questão do romantismo. Aqui ela apresenta a Sarah, que é uma jovem de 14 anos, que vive com seu avô e com o seu cavalo, que é o Bull. E esse ponto, assim como a forma que há o carinho entre ela e o avô, é realmente incrível como isso acontece. Mas, né, vocês sabem que a vida acaba mudando o rumo de certas coisas e surge a Natasha, que é uma mulher que é advogada especializada em crianças e adolescentes em situações de risco. E aí uma nova história começa a ser escrita entre a Natasha e a Sarah. E isso, assim, gente, eu achei sensacional, porque apesar de ter a questão do romance, isso acaba ficando em segundo plano. A Jojo apresentou realmente o amor da menina pelo hipismo, pelo cavalo. Isso é uma coisa bem diferente de muitas das obras da autora. Então talvez tenha sido esse ponto que esse livro tenha me conquistado muito. E para encerrar, o último livro, que é 5 estrelas e com toda certeza favoritado, e eu tenho até uma tatuagem que representa esse meu amor por esse livro, é Como Eu Era Antes de Você. Eu falo e panfleto esse livro porque essa é uma obra que me conquistou imensamente do começo ao fim. A gente vê uma história que tem romantismo, uma história que tem uma grande carga emocional, algo que me conquista demais nos livros. Um livro que foi uma montanha russa de emoções, que me apresentou momentos que acabaram me divertindo um pouco mais, outros que me fizeram chorar horrores, nem posso descrever o quanto eu chorei, e o filme me conquista tanto quanto essa obra. Então, Como Eu Era Antes de Você é sensacional, sabe? A Law é uma das minhas personagens preferidas, esse livro é um dos meus queridinhos, e sério, gente, eu não tenho nem o que falar, né? Como Eu Era Antes de Você é a perfeição. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer o meu ranqueamento dos livros da autora, e aproveite para deixar aqui nos comentários se vocês já leram alguma dessas obras, qual a sua preferida, e vamos conversar um pouquinho mais. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!